ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Vem chegando o verão, aquela época do ano em que todo mundo fica mais alegre e radiante. Mas com o calor também vem uma série de dúvidas, sobretudo sobre o nosso astro-rei, o Sol. Pensando nisso, o ES Ouve preparou uma série especial de verão para você ficar ligado nas dicas e cuidados para curtir um verão daqueles. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre os riscos e os benefícios da exposição ao sol, como proteger a saúde da pele e a absorção da vitamina D na época mais quente do ano. A rotina de cuidados com a pele faz parte da vida de muitos, mas no verão ela requer uma atenção especial. Para conversar com a gente sobre a proteção e a exposição ao sol, convidamos a dermatologista Ângela Mameri. Obrigada por participar conosco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada a vocês pelo convite. Ângela, começando pelo uso do filtro solar, que é uma coisa que a gente sabe que tem que ser diária, não é uma coisa que só do verão. Mas no verão a gente acaba pensando mais isso, porque a gente acaba indo mais ao sol e no dia a dia as pessoas acabam passando batido por isso. Eu, por exemplo, sou mais branquinha, então geralmente eu fico bem vermelha se eu não uso. E eu fico muito em dúvida, às vezes, sobre o fator, porque muita gente não sabe a diferença que tem entre um fator e outro, e muita gente, às vezes, se baseia pelo tom, tipo, sou mais branca ou sou negra, não preciso usar um filtro porque sou negra, não vou ficar vermelha. Explica pra gente como é essa relação do filtro na proteção e a diferença dos fatores, se existe uma diferença de proteção mesmo, ou se é uma questão de tempo, de absorção, como funciona? Bem, primeiramente, eu gostaria de enfatizar que o ideal, a gente dificilmente está numa situação ideal, né? Mas que o ideal, até porque as informações chegam com muita facilidade no público de um modo geral, né? Tem Instagram, tem Facebook, tem esses podcasts. O ideal é as pessoas procurarem um dermatologista antes das férias de verão, digamos assim, antes do verão começar, para examinar a pele. Saber até que ponto aquela pessoa realmente pode deixar escapar alguma luz do sol com um pouco menos de cuidado com a fotoproteção. Então, isso seria o ideal. Porque tem pessoas que se esquecem, né? Aliás, de um modo geral, as pessoas esquecem ou não sabem que aquele sol que elas tomaram durante a adolescência e a infância, que muitas das vezes acaba gerando queimadura solar nos ombros, nessa altura atrás do pescoço, é um sol que no futuro vai estar associado ao desenvolvimento de um dos piores cânceres de pele que a gente tem, que é o melanoma. Os estudos epidemiológicos do melanoma mostram que você aumenta em 17% a sua chance de vir a ter melanoma com essa queimadura solar que fica marcada na pele através das sardas. Por isso que o dermatologista examinando, ele vai apontar, você tá com seu ombro todo cheio de sarda. Isso é porque você se queimou. O sol deu bolha na sua pele. Aí ela fala assim, doutora, foi uma vez só. Dificilmente é uma vez só, mas acaba sendo assim, umas 2 vezes, não importa. É que tem que seja uma vez só, mas marcou. A pele nunca vai se ver livre daquilo. E aquilo já começou a favorecer uma imunodepressão nas células epiteliais e nas células melanocíticas, que migram do cérebro para a pele no desenvolvimento do nosso bebê. O segundo ponto. Fotoproteção é muito mais do que pegar um filtro solar para usar. Fotoproteção é um tripé. Um dos pontos é a fórmula do filtro, que aí depois eu vou responder a sua pergunta. O outro ponto é o volume de filtro por centímetro quadrado de pele e o outro ponto é a frequência. Eles estão interligados. Se você pega um filtro de alta potência, que eu vou voltar, depois eu vou me dedicar ao assunto filtro solar, de alta potência, potente e tudo mais. E ao passar na pele, você vai massageando, esfregando, até praticamente ele sumir da sua visão, você já tirou todo o potencial de fotoproteção que aquele produto podia ter. Para conseguir ter aquilo que o filtro promete, você tem que deixar uma quantidade na superfície em que você enxergue que o filtro está ali, você tem que e a pele também. Enxergar o produto sob a pele, né? Enxergar o produto. Não é uma opacidade, né? Não é só filtro, é filtro e pele. Ou um segundo modo, que foi preconizado pela Academia Americana, é você passar 2 demãos do filtro. Espalha, aí vem com a segunda e passa de novo, como se fosse pintar uma parede. Então, vamos lá. Não é o filtro
produto solar ele não é igual ao hidratante, que você tem que ficar ali na pele esfregando. Exato. São produtos diferentes. Completamente. Por isso que eu sempre digo que não funciona usar hidratante com filtro. Ah, não? Era isso que eu ia perguntar na Não. sequência. A questão de Funciona. igual base com filtro, primer, essas coisas, tem que usar o filtro realmente. Não funciona, porque para hidratar, você fricciona para poder haver uma absorção na camada superficial da pele, que é a camada córnea. E se você faz isso, você destrói a fotoproteção. E no caso, se você resolver pegar o hidratante e botar ele nesse volume de 2 miligramas, você vai ficar extremamente melado, porque não é assim que a pele tolera a hidratação. Ela só tolera a hidratação quando ele é friccionado. Então, hidratante com filtro não funciona. E aí, como é que faz pra usar os dois? Você pode, pra ir pra praia, você não vai hidratar, tá? E eu até recomendo, apesar de eu ter esse problema até na minha casa, que não se tome banho antes de ir pra praia, porque o banho aumenta a permeabilidade da pele. Não falam? Passa hidratante depois do banho porque penetra melhor? É que eu tenho esse costume de tomar banho antes de ir pra praia. Não, uma filha minha também. Eu canso de falar isso com ela. Porque a gente quer que o filtro fique. A gente não quer que o filtro seja absorvido, né? Então, acordou, se prepara para ir e vai passando o filtro nas áreas expostas, em 2 miligramas por centímetro quadrado. A partir desse momento, sua pele começa a absorver o filtro. Tá? Não é verdade que tem que passar o filtro 15 minutos, meia hora, 10 minutos antes de ir pra praia. Você passa, já a partir faz do efeito. momento que você passa o filtro, na mesma hora você já tem a barreira contra a radiação ultravioleta. Agora, com o passar do tempo, a pele vai absorvendo. E aí depende da fórmula do filtro, no que eu falei da frequência, né? Então, vamos lá, fórmula, a gente já deu uma passada aqui, agora vamos falando do volume, dos 2 miligramas. Antes de a gente chegar na frequência, como é que a gente enxerga esses 2 miligramas? Porque ninguém vai chegar lá e vai me dizer, não, aqui tem 2 miligramas, né? Como é que a gente enxerga? Essa pergunta foi o motivo de debates na academia americana. Porque o pessoal que estuda fotobiologia, né, que são os especialistas nessa área, na realidade, eles colocam dessa maneira. Mas ninguém sabe exatamente o que é 2 miligramas. O que eu fiz, e por isso que eu tô falando dessa película que você vê que tem filtro na superfície pele, existe uma lâmpada de exame no consultório chamada lâmpada de Wood. A lâmpada de Wood é UVA pura, a UVA longa, ela é roxa. Então, quando você liga a lâmpada de Wood, se a pele tiver com um filtro muito bem protegido, bem aplicado, fórmula boa, né? A lâmpada de Wood vai mostrar uma pele roxa. No momento que você pegou aquele filtro maravilhoso e espalhou, e com isso você quebrou a potência dele, eu jogo a ultravioleta e a pele está vinhosa, rosa escuro, vai perdendo a absorção da ultravioleta. Então, assim, eu consigo definir e ensino dessa maneira, eu passo nas minhas mãos para meus pacientes verem, porque a vida, né? Eu já estou com 38 anos de formada. Aliás, formada eu estou com 38 anos de título de especialista. Então, a minha vida sempre foi dedicada a isso. Eu gosto de desafio. E eu entrei na dermatologia numa época que não se sabia nada disso. Sabia que o sol era problema, respeitava-se muito que os laboratórios falavam do produto deles e hoje não é bem assim. Ou seja, basicamente você chegou na época que a pessoa falava, ruim é entre 10 e 4 da tarde não pode tomar sol. Era só isso. Horários específicos não tinha. E quando o paciente perguntava do filtro, os médicos diziam, qualquer um que você achar na farmácia. Isso já mudou da água para o vinho. Existe sim diferença de filtro solar. E já foi provado, já deve ter uns 10 anos isso, que o fator 100 é real, não é invenção de laboratório. Eu já ouvi falar, aí a senhora me corrige, que o fator, ele não modifica na capacidade de proteção, mas sim do tempo de proteção. Isso é verdade? Isso é mito? Não. Fator de proteção solar, ele te delimita um tempo que você pode entrar e sair do sol sem a queimadura solar. Queimadura solar é provocada pela ultravioleta B e pelo raio curto da UVA. Hoje, aliás, já há muitos anos eles perceberam que você podia ter, na época o filtro mais potente era 50, mas ainda assim o melanoma não parava de crescer. Mesmo em pessoas usando filtro. Aí vem toda aquela questão, filtro leva ao melanoma. Na verdade, faz um problema e não uma solução. Mas
Mas mudaram, porque realmente entraram os estudiosos provando que naquela época não existia filtro solar com capacidade para absorver ou refletir os raios longos da ultravioleta. Era só o UVB. Só o curto, né? Porque o raio longo, ele passa pela epiderme e chega na derme. Ele leva ao fotoenvelhecimento, o envelhecimento precoce, que hoje eu vejo muita gente tampando buraco, com preenchimentos, com fios, né, com botox, sem se preocupar, proteger realmente a pele. Com a saúde daquela pele, ela vai né? continuar estragando mesmo com isso tudo. E também sem se preocupar em resgatar o que perdeu, porque isso é viável hoje em dia. Então, esses procedimentos que eu considero basicamente estéticos, porque eles não são fundamentais para nada na saúde da pele, eles enganam, sabe? Eles enganam, eles te dão uma falsa impressão. É como se você estivesse mascarando o problema, né? Uma falsa impressão de beleza. Então, falou da fórmula, falou do volume e a gente ficou de entrar na frequência, que é o terceiro tripé. Qual é a frequência? Qual o tempo que leva entre um filtro solar e outro, entre a passar o filtro solar e outro, né? Essa passagem vem no rótulo, né? Isso o fator A é menos tempo que outro. Ela já até perguntou isso. O 15, né? 30, a diferença de... É o quê? Fator 100 a cada 100 minutos você tem que passar? É por aí? Não. Olha bem, o que influencia é basicamente a composição dos ingredientes do filtro. Nós temos ingredientes químicos, que são os que absorvem a luz, e nós temos ingredientes físicos, que são os que refletem a luz. Quando você tem um filtro só com ingrediente químico, que é aquele filtro que você passa, fica esbranquiçado, mas depois ele some totalmente, desaparece, como se você não tivesse com filtro nenhum, esse filtro, ele não aguenta muito tempo, porque ele vai se saturar com a ultravioleta, eles vão se saturando e chega uma hora que eles não aguentam. É igual quando a gente tá cheio de sacola de compra, você vai. Quando você chega, tipo assim, ninguém chega em 100 quilos numa mão e na outra, então você cai. Quando essa radiação sair dos filtros químicos, se ela esbarrar nos filtros físicos, que são os refletores, então um filtro completo, para te dar pelo menos 4 horas de fotoproteção, ele tem que ter os ingredientes químicos para UVB, para UVA, para UVA longa e uma outra substância que estabiliza um desses filtros químicos. E como é que a gente identifica isso no rótulo? Porque você entende, a gente que tá pra quem no é leigo, dia a dia, tá ali, vai como é que escolher a gente o filtro, chega como ali funciona? e acha? O que você vai identificar quando você tiver com filtro na sua pele. Aí você vai ver, nossa, filtro maravilhoso, sumiu todo. Não preciso nem botar um pó para esconder. Esse filtro é ruim. No sol só vai te dar 1 hora de fotoproteção. Tem um filtro que eu gosto muito, que hoje já tenho 90 dele, fácil de passar, né? Fica totalmente transparente, é à prova d'água, custo-benefício muito bom, mas ele não tem filtro físico para refletir a radiação. É um filtro de hora em hora. Você tem que ficar repassando a cada uma hora. Ficar repassando a cada hora. E uma questão, a gente tá falando aqui de sol, mas uma coisa que eu ouço muito falar também é de usar, vamos supor, eu não vou me expor ao sol, né? Não vou na praia e tudo mais. Mas essa andada que a gente transitando entre os ambientes, ou a própria luz mesmo do escritório, de algo, isso também pode afetar a pele? Veja bem, a luz que afeta mesmo a pele são as lâmpadas halógenas. Já provado que elas emitem as 3 radiações, A, B e C. É a lâmpada que está normalmente nas cadeiras de dentista e que talvez no seu dia a dia deles, né, eles se afastam do paciente para fazer os moldezinhos, mas fica aquela luz acesa esquentando o rosto, porque ela é quente, inclusive, né? Então, essa lâmpada halógena que está na casa da gente iluminando os quadros, né? Ou às vezes no camarim do banheiro. Então, se você estiver debaixo de uma lâmpada halógena, você está recebendo radiação ultravioleta. Aí você tem que estar de filtro. Agora, as fluorescentes, as incandescentes, na fluorescente tem uma pequena emissão, mas a distância que ela tem que percorrer até nossa pele faz com que ela seja insignificante. Não chega a ser importante. E as incandescentes não fazem nada, só esquenta. E a tela do computador entra? Porque já ouvi essa história de que tu tem que passar para usar no computador e tal. Isso é uma discussão, mas na minha experiência,
que lido também com o computador e só reaplico o meu filtro a cada 4 horas, porque eu saio de casa, em 5 minutos eu estou no consultório, e muita gente quando sai 5 minutos está no escritório não passa filtro, porque é pouquinho tempo, né? Eu passo, e o tempo que eu estou lá trabalhando, eu tive o cuidado de não ter nenhuma dessas lâmpadas lá. Quando eu saio para almoçar, aí eu repasso meu filtro. E a vitamina D? Tem um tempo específico que a gente escuta falar aí, tem gente que fala 15 minutos de manhã, tem gente que fala no fim da tarde. Como é que é essa vitamina D? Qual a necessidade da gente receber essa vitamina D para a saúde do corpo? E qual o momento ideal para a gente pegar esse sol que a gente precisa para o corpo também se manter? Só para o corpo se manter, só se for com vitamina B, por causa da vitamina D. Porque para fora isso, eu desconheço. Eu sei que é muito importante a luz da radiação do sol na visão, que vai estimular a produção de hormônios, né? Que começam de manhã exatamente com o acordar, que é quando a gente vê a claridade. Que a claridade é a presença também da luz visível e hoje junto com a ultravioleta A. Mas fora isso, infelizmente, e com muito... Como é que eu vou falar? Eu falo pesar, porque eu falo assim, olha, eu sinto muito te dar essa informação. Eu tenho que te dizer uma coisa aqui que você não vai gostar tanto. Eu tenho um povo dos sítios, das fazendas, sabe? Que foram criados com o sol é saúde, andando de cavalo, não se preocupando com nada. E eles têm muita dificuldade de entender. Até porque, infelizmente, a classe médica, ela abusa do poder que ela tem sobre os pacientes. Quem lida com fotobiologia é dermatologista. Ultravioleta é da competência do dermatologista. Vitamina D3, ótimo, cada órgão no nosso corpo tem o seu tanto que precisa de D3, mas a síntese da D em D3 na pele, por causa do sol, desde 2006, saiu um trabalho sério, né, numa revista muito conceituada, que é a Photochemistry e Photobiology, provando que em países com a nossa latitude, bastam 5 minutos dessa radiação ao meio-dia. Ou seja, 5 minutos ao meio-dia que a gente precisa, aquela saidinha pro almoço tá de bom tamanho. Depende, né? Depende de quanto tempo você vai ficar andando na rua, não sei. Tem que ser sem filtro para ter essa absorção. Mas você pode ser no dorso das mãos, por exemplo, entendeu? Não há necessidade de ser no corpo inteiro. Porque a gente tem essa ilusão de que tem que ser ir na praia e ficar lá tomando sol. Pois é, não. É só na área restrita do corpo. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @eshoje. Ainda dentro do filtro, pra gente fechar essa questão da proteção solar, crianças, a partir de que idade é recomendável usar o filtro solar? Porque tem muito aquela ideia de colocar o bebê um tempo no sol e eu não sei a partir de que momento que o bebê pode receber algum tipo de filtro, como que funciona, qual que é a recomendação do dermatologista para isso? Tá provado já de alguns anos para cá que a radiação é extremamente agressiva na pele das crianças, até por conta da fácil permeabilidade dela, e que a partir de 6 meses de idade as crianças no sol têm que estar de filtro solar. Há muitos anos atrás existia um filtro para UVB chamado PABA, e o PABA não se fixou no mercado com a gente, né, com a classe médica, porque ele dava muita alergia. E encontraram trabalhos relacionando o PABA a câncer também. Então, o PABA saiu. Não tem mais PABA nos nossos filtros solares. E todos hoje os que tem já são comprovadamente eficazes e seguros. Então, não tem problema. Vamos passar filtro nas crianças. Bom, a gente está conversando aqui com a dermatologista Ângela Mameri e seguindo essa questão do sol e da pele, qual o cuidado que a gente tem que ter com a pele no verão? A gente falou no bloco passado, a gente falou do filtro solar, da necessidade dele, tocou em vários pontos, mas tem o hidratante que a gente fala bastante, tem a questão até da alimentação que a gente vai tratar mais na frente aqui nesse episódio. Então, para cuidar da pele, qual é a recomendação do dia a dia o ano inteiro? Não adianta você
tratar a pele, que seja, né? Passar retinóico, glicólico, fazer peeling. Não adianta fazer skincare se não estiver passando se fotoproteção. você não estiver fazendo fotoproteção absoluta. Só tem uma coisinha que eu quero falar, que eu não sei que se está acontecendo ainda, mas já aconteceu e eu não deixo acontecer mais no meu consultório. É procedimentos invasivos que destruam a superfície da pele. O nosso sistema imunológico está na superfície da pele. Célula de Langerhans é fundamental para defender a gente das bactérias. E verão, com a umidade que lhe é característica, né, principalmente no nosso país, ele facilita muito a proliferação de bactéria. Então, esses peelings agressivos, eles geralmente infeccionam. E uma infecção em cima de uma ruptura epitelial, naquilo que você destruiu, que ela naturalmente ia nascer e ficar bonitinha, ela gera uma cicatriz irreversível. Então, é uma coisa assim que eu quis complementar, porque é muito específico, né, daqueles pacientes, não é todo mundo, não é a sociedade, mas daqueles pacientes que continuam indo no consultório médico e fazendo esses procedimentos no verão. Verão é procedimento que não agrida a pele, tá? Porque você consegue com isso não colocar bactéria para dentro. Não deixar ele exposto a mais suscetível, né? Exatamente. E a oleosidade da pele? Como é que a gente lida com isso, principalmente no verão, que é mais comum, né? Por conta do calor, ela ficar mais oleosa. Como é que a gente diminui ou... Não sei se dá pra tratar a oleosidade, acho que não rola. Olha bem, minha tese de mestrado e de doutorado, que eu não cheguei a concluir, porque na época meu pai faleceu, mas estava encaminhado para isso. Era uma doença foi numa doença chamada dermatite seborreica. A dermatite seborreica, ela tem 3 caras clínicas: a forma leve, a forma moderada e a forma grave. A forma moderada e a grave, o paciente busca o médico. A forma leve, ela não é identificada e a pele recebe essa classificação. Minha pele é mista, minha pele é oleosa, entendeu? E aí, se você trata dermatite seborreica, mas trata mesmo, não é com corticoide, nem com creminho, é tratamento oral, que também é a sequência da minha tese. Você consegue equilibrar aquela pele, você não vou dizer curar a dermatite, porque é uma doença autoimune, a gente não consegue falar em cura até hoje, mas equilibrar, impedir que ela reaja tanto, porque as peles com dermatite seborreica não toleram fotoproteção. Esse é o grande problema delas. Elas só vão buscar os filtros em água, aquagel, que é o pior... Que é aquele filtro mais sequinho pra pele. Que é o pior veículo que existe, porque como ele é muito fino, né? Ele não sustenta os fotoprotetores, que são lipossolúveis, são pesados. Então, você acaba ficando com uma fotoproteção muito fraca. Mas é o que o paciente com dermatite faz. E isso eu acho um problema, porque você pode tratar a dermatite e, ao mesmo tempo, ficar protegido, né? Conseguir usar uma boa fotoproteção. Você não precisa ficar à mercê de ter que usar uma proteção menor, porque vai deixar sua pele oleosa. Exatamente. Lógico que tem nas farmácias sabonetes com ácido salicílico, enxofre, que ressecam, mas tiram a oleosidade de uma pele que produz o óleo como consequência de uma reação inflamatória na derme. Então, você tira o óleo, essa glândula vai produzir mais óleo. Então, normalmente, a pele oleosa, quando ela fica constantemente tirando aquele óleo de superfície, ela fica mais oleosa, ela faz um rebote. Ela pode ficar boazinha hoje, amanhã, depois ela vem com uma oleosidade que você não consegue mais controlar. Eu acho que as pessoas deviam ir mais ao dermatologista. Não deixar para ir quando não tiver mais jeito, entendeu? O dermatologista como uma forma de prevenção mesmo, né? Principalmente. De perceber a sua pele. Prevenção, informação, né? Porque o médico é um educador também, né? Sim, e a gente falando sobre essa questão de ir preventivamente, mas vamos supor que seja uma pessoa que não faz isso. Como que ela consegue identificar um problema na pele dela? O que são sinais de que tem algo... A saúde da pele não tá boa? Depende, né?
Uma pele ressecada, ela pode estar ligada à genética, no caso dos atópicos, que tem essa genética, a uma outra doença genética, que é a ictiose. Mas, na grande maioria das vezes, é por água quente, sabão sem gordura e falta de hidratação. Então, não é normal ter a pele ressecada. Ela está ressecada porque ela está reagindo aos maus tratos em relação a ela, entendeu? Agora, por exemplo, eu vou falar novamente da dermatite seborreica, que a forma leve passa desapercebida. Mas é aquela pele, os sinais clínicos da dermatite seborreica. Os poros dilatados, muita oleosidade na zona T e uma área que na pessoa branca ela tem um rosado mais acentuado. Na pessoa mais morena, ela é esbranquiçada. A dermatite seborreica na pele morena, ela muitas das vezes ela fica esbranquiçada ou escurecida. Hoje em dia, inclusive, o diagnóstico diferencial de um melasma, aquelas manchas no rosto, né? Que o paciente já chega no médico dizendo, eu tenho melasma. Aí eu pergunto, mas quem te disse que você tem melasma? Porque minha mãe tem, fulano tem. Dermatite seborreica também é geneticamente determinada. Aí eu falo sempre, eu falo assim, mancha no rosto tem 3 diagnósticos diferenciais, né? Melasma, uma reação alérgica a medicamento, que é o eritema pigmentado fixo, ou dermatite seborreica. Na realidade, eu preferiria que você tivesse era dermatite seborreica, porque o melasma é uma luta para tratar. E a reação alérgica, ela some sozinha, você não precisa tratar. Mas vai ter uma lista de remédios que você não vai poder se expor. Então, é assim. Tem muita coisa da pele. Tem. Se a gente for começar a conversar aqui, que vai de informação sobre a pele que a gente não tem no dia a dia, a gente vai longe. Vai. Eu vou, porque eu saio falando de pele, adoro falar de pele. Bom, a gente vai caminhando pro final do episódio. Eu quero agradecer a Ângela Mameri. Se tiver mais alguma coisa, fica à vontade pra falar. Se você quiser passar a tarde aí, tamo junto. Alguma coisa que você acha que falta pontuar, que seja interessante as pessoas saberem? Bom, uma coisa que eu soube que poucas pessoas sabem é que o sol, a radiação ultravioleta do sol, a UVA1 principalmente, que bate de 6 da manhã e 6 horas da tarde, é um imunossupressor. Para essa época de infecções e de Covid, é furada continuar tomando radiação ultravioleta. O sistema imunológico vai lá para o fundo. Não adianta tomar vitamina D. Nesse caso, para melhorar o sistema imunológico, quando você tem o sol agredindo e estimulando a lesão da ultravioleta. Então é isso. Pessoal, ter cuidado mesmo. Muito obrigada, Ângela. Aqui a gente te convida à reflexão, a debater e, sobretudo, a se informar. A nossa série especial de verão continua e vamos trazer mais dicas sobre cuidado para a estação mais quente e gostosa do ano. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.